Quando o HMS Beagle deixou a Inglaterra em 1831, ninguém imaginava que ele era capaz de fazer, porque ele não era o maior da época, ele não participou de grandes batalhas e com toda certeza ele não era o mais poderoso, mas ele carregava algo que transformaria nossa compreensão sobre vida humana na nossa Terra. E a bordo estava um jovem de 22 anos. O nome dele era Charles Darwin. Naquele momento, ele era praticamente desconhecido. Ele não havia escrito livros, ele não era famoso e certamente não saberia que, anos depois, a gente estudaria o seu nome. Nos anos seguintes, o HMS Beagle cruzaria o oceano e começou a enfrentar diversas tempestades e começou a passar pelos lugares mais isolados do mundo. E durante essa jornada, surgiria algumas observações que mudaria a visão do planeta. Mas antes de embarcarmos nessa viagem com o Charles Darwin, eu peço que você deixe o seu like e se inscrever-se. Aqui somos um canal independente e postamos vídeos todos os dias. O mais curioso é que isso começou de uma forma extremamente comum. Para a Marinha Britânica, era mais uma missão de mapeamento, mas ela acabaria se tornando uma das expedições mais importantes do mundo. O HMS Beagle foi lançado em 1820. Ele pertencia à classe Cherokee, uma classe de navios pequenos da Marinha Britânica. Comparado aos gigantes da época, ele parecia relativamente pequeno, mas ele possuía características ideais para missões de exploração, porque ele conseguia navegar próximo da costa, conseguia passar por lugares apertados e, claro, entrar em regiões pouco conhecidas, realizar levantamentos hidrográficos com uma grande precisão. Originalmente, o Beagle foi construído para missões militares, mas com o passar do tempo ele foi adaptado para missões cartográficas e científicas. Instrumentos de navegação foram instalados, cabines foram modificadas, equipamentos de observação foram equipados, tudo para uma missão ambiciosa: mapear regiões do planeta que ainda no mapa pareciam incompletas. E foi nesse momento, preparando as coisas para a viagem, surgiu o nome de Charles Darwin. Uma decisão que parecia simples, mas acabou mudando a nossa história. Darwin não embarcou como um comandante, muito menos como membro da Marinha e muito menos como um cientista. Na verdade, ele entrou quase por acaso. O Capitão Robert precisava de alguém que era capaz de observar a fauna e a flora dos lugares que visitariam. Após algumas observações, o Darwin foi convidado. Ele tinha apenas 22 anos, era curioso e extremamente apaixonado pela natureza, e estava prestes a viver uma das maiores aventuras da sua vida. No dia 27 de dezembro de 1831, o HMS Beagle deixou a Inglaterra. À frente estava quase 5 anos de viagem. Nenhum dos homens a bordo imaginava que aquela viagem entraria para a história. Mas bastaram alguns meses para Darwin perceber que o mundo era muito mais complexo que ele imaginava. Uma das primeiras grandes paradas foi o Brasil. Quando Darwin desembarcou, ele entrou na floresta tropical e ele ficou simplesmente impressionado. Anos depois ele escreveria sobre aquela experiência com enorme entusiasmo. Árvores gigantes, sons completamente diferentes. A quantidade absurda de espécies, tudo parecia diferente. Ele descrevia que era como se fosse entrar em outro planeta. Pela primeira vez, Darwin conheceu a biodiversidade mais diferentes que ele conheceu nas suas expedições da Inglaterra. Mas o Brasil também trouxe grandes reflexões difíceis. Durante a sua expedição, ele conheceu a escravidão, que foi uma das experiências mais marcantes, e gerou discussões com um membro da sua expedição. Enquanto ele explorava as naturezas do Brasil, Darwin começou a acumular algumas perguntas fundamentais que mais tarde se tornariam muito importantes. Mas o que encontraria na Argentina foi muito impressionante. Na Argentina, Darwin encontrou fósseis gigantes, criaturas que viviam há milhões de anos atrás. Algumas lembravam animais modernos e outras pareciam que eram alienígenas. Aquilo despertou uma dúvida: se aqueles animais existiam, por que eles entraram em extinção? Qual é a relação deles com os animais que temos hoje? A cada nova descoberta de Darwin, o planeta parecia guardar evidências de mudanças profundas. E se a Terra mudasse ao longo do tempo, será que os seres vivos mudavam também? Essa pergunta começou a acompanhá-lo, e ficaria ainda mais forte no Chile. Em 1835, Darwin presenciou um grande terremoto na costa chilena. A destruição foi enorme, mas o que mais impressionou ele foi outra coisa. Partes do litoral pareciam ter se elevado após o terremoto.
Além disso, ele encontrou fósseis marinhos em regiões montanhosas, muito acima que o nível do mar. Aquilo parecia ter sido extraordinário. Talvez todas as montanhas não tivessem surgido de uma única vez. Talvez o planeta estivesse mudando lentamente há milhões de anos. Essa ideia era revolucionária, porque indicava que a Terra era muito mais dinâmica do que a gente imaginava. Mas a verdadeira virada na história acontecia em um arquipélago, isolado no Oceano Pacífico, as Ilhas Galápagos. Quando o HMS Beagle chegou à ilha, ele nunca imaginou que aquilo seria muito importante para sua história. As ilhas pareciam isoladas, áridas, quase esquecidas pelo mundo, mas Darwin começou a notar algo estranho. Animais semelhantes mudavam pequenas diferenças ao mudar de ilha. As famosas tartarugas gigantes, os tentilhões, diversas espécies apresentavam mudanças específicas dependendo da região. Era como se a natureza estivesse fazendo experimento com cada ilha. A observação parecia simples, mas a implicação era enorme. Talvez as espécies mudavam ao longo do tempo, talvez se adaptassem aos ambientes aonde viviam. Darwin ainda não tinha uma teoria pronta, mas a semente estava plantada e ela mudaria tudo. Após 5 anos de viagem, o HMS Beagle voltou à Inglaterra, e com diversas anotações, diversos fósseis, observações, e ele estudaria todo esse material durante anos, compararia anotações e debateria ideias. E gradualmente ele desenvolveria algo que ele havia estudado. Décadas depois, ele publicaria um livro que mudaria a ciência para sempre: A Origem das Espécies. A teoria da evolução natural mudaria a compreensão da vida. E boa parte das evidências levariam Darwin até onde ela nasceu, durante a sua viagem no HMS Beagle.